E meus irmãos, boa noite. Hoje é dia 28 de abril de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Então, vamos então agradecer, por essa oportunidade de aqui estarmos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam num manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, visto isso, eu vou pedir à nossa irmã Alessandra a gentileza de fazer a leitura desta página. Boa noite a todos, que essa semana possa ser cheia de energias positivas. O caminho mais curto, do livro Ramos de Videira, Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Filipenses, capítulo 1, versículo 22. Escrevendo aos Filipenses, Paulo afirma estar dividido entre o desejo de partir ao encontro do Cristo nas esferas mais altas e o dever de continuar a servi-lo entre os homens na terra. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. O que mais poderia ambicionar o homem de fé do que estar com o Cristo? No entanto, Paulo demonstra que, por mais sublime se lhe torne indispensável submeter todo o anseio de caráter pessoal ao cumprimento do dever, por maiores nesse sentido, os constrangimentos com os quais seja chamado a viver. Estar com Cristo não significa ausentar-se do mundo, de onde o Senhor nunca se ausentou. Embora fora da carne, o seu domicílio espiritual continua sendo a terra, onde o discípulo sincero poderá sentir a todo momento a presença do Divino Mestre, que persevera junto a ele, laborando pela edificação do reino de Deus, considerando que viver no corpo trazia frutos para o seu espírito. O apóstolo não teve dúvidas ao dizer: estou certo de que ficarei, ou seja, renunciaria à vontade pela necessidade, abdicando aos anelos do coração pelos alvitres da razão. De que valeria a Paulo partir, deixando inconclusa a sua tarefa? Se o Cristo morrera por ele no madeiro, por que não poderia ele viver pelo Cristo? A lição igualmente se aplica aos que se apartam de seus entes amados, vendo-os partir pelos braços da morte. Quantos os que anseiam segui-los de imediato, esquecidos de seus compromissos com os demais familiares e, de resto, com a humanidade. O amor não pode ser um sentimento exclusivista e solitário. Para estar com os que mais ama, o homem necessita permanecer com os que se fizeram menos amados por ele. Renunciar ao céu pela terra, sem dúvida, é o caminho mais curto para se possa alcançá-lo. Graças a Deus. Que a gente possa entender que a gente tem um trabalho aqui na Terra, né? Obrigado. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos prestar a máxima atenção à nossa irmã Silvia Almeida, ela é do Grupo Espírita Melibudê, também é do Grupo Espírita Abel Sebastião de Almeida, dado um forte relacionamento que temos, inter-relações muito grandes. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa e que você seja muito inspirada, viu, Silvia? Você está usando aí, né? Obrigada.
Ligou. Acho que agora ligou, né? Ok. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês aqui. Eu acho que até após um relativo tempo, né? Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Muito bom mesmo estar com vocês aqui nessa casa tão querida, né? A gente pode apagar aqui, de repente, para eles poderem ver melhor? Aqui essas duas? Dá para apagar? Não, era isso, né? Agora melhorou. Tá, mas tudo bem. Se precisar acender, tá ótimo. Mas vocês conseguem agora ver bem melhor, né? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Bom, o nosso assunto da noite de hoje é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde o título é Bem-aventurados aflitos. E nós vamos tratar dessa temática, o suicídio e a loucura. A nossa irmã, quando leu a página de ambientação, ela colocou um pouquinho sobre isso, né? Porque algumas vezes os nossos entes queridos são liberados antes de nós e retornam para casa, não necessitando permanecer aqui ainda, né, nesse mundo de provas e expiações. Significa que eles já cumpriram a sua tarefa e já podem voltar. Nós, daquela de querer ir atrás deles, né, às vezes não queremos permanecer aqui. Só que nós precisamos, porque afinal de contas, ainda, como se diz, não recebemos o alvará de soltura, né? Então precisamos continuar aqui, né, nessa nossa prisão, entre aspas, mas que naturalmente é extremamente necessária para o nosso crescimento e evolução. Então vejamos o que os amigos espirituais têm a nos dizer a respeito dessa temática. Opa, acho que é aqui. Não é. Oi. Aponta para lá, tá bom. Então deixa eu ver aqui se esse volta ou se esse vai para cá. Ixi, gente, por que ele... Tá voltando? No grande? Tá. Ok, acertei. Tá ótimo, então. Bom, gente, e aí a gente vai olhar o seguinte, né? A calma e a resignação. A calma e a resignação, a aceitação, né? Resultantes da maneira de nós encararmos a vida terrestre e também a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O que significa isso, né? Quando eu entendo quem sou eu, onde estou, né? De onde eu vim, para onde eu vou e, sobretudo, por que eu estou aqui, eu encaro as vicissitudes da vida de uma maneira muito mais serena, muito mais tranquila, porque eu sei que eu sou um espírito imortal, né? Criado por Deus simples e ignorante, e que a minha destinação é a perfeição. A minha destinação é sair, digamos assim, do rodapé da evolução espiritual, onde estão os espíritos imperfeitos, e ascender ao topo, que é a primeira ordem de espíritos, que são os espíritos puros. Mas essa minha trajetória é muito longa. Nesta minha trajetória, eu irei exercer o meu livre-arbítrio, conforme, né, o nome mesmo diz, conforme a minha livre vontade, e esse livre-arbítrio nem sempre ele é bem exercido, nem sempre aquilo que eu escolho para a minha vida é aquilo que mais me convém, e em virtude de escolhas equivocadas, eu irei criando dificuldades, irei criando empeços, irei criando obstáculos que eu precisarei remover do meu caminho evolutivo. E eu só poderei remover esses obstáculos do meu caminho evolutivo vivendo aqui na matéria, né? Onde eu criei os empeços, é aqui mesmo que eu vou removê-los. E aí, por isso, quando eu entendo que tudo aquilo que eu vivencio é simplesmente fruto das minhas escolhas, né? Que eu estou simplesmente colhendo aquilo que eu plantei, eu aceito. Por quê? Se eu plantei espinho, eu tenho que colher espinho. Se eu quisesse colher margaridas, eu teria plantado margaridas. Então, agora eu preciso efetuar a colheita daquilo que eu semeei. Após efetuada a colheita, sem reclamar, sem maldizer, de repente, os espinhos que vão me espetar, porque afinal eu plantei espinhos, né? Eu vou chegar ao final, né, da temporada, tendo feito tudo o que era esperado que eu fizesse.
Então, eu terei cumprido aquilo que eu precisava fazer para me livrar daquela obrigação. Porque uma vez colhidos os espinhos que eu plantei, eu não tenho mais que colher espinho nenhum, já colhi. Então, obviamente, que o meu destino vai ser um destino muito mais feliz e radioso. Não é? Por quê? Uma vez que eu já aprendi que plantar espinho não é bom, obviamente que eu não plantarei de novo. Né? Deus não quer que ninguém cometa equívocos, que ninguém cometa erros alegando desconhecimento das suas consequências. Então é por isso que tudo aquilo que nós fazemos tem sempre uma reação. Toda ação gera uma reação, não é? Então é por isso que tudo aquilo que nos acontece, de uma maneira ou de outra, é fruto daquilo que nós fizemos. Se nós não conseguimos identificar esta ação nesta existência atual, com certeza ela ocorreu numa existência anterior. Mas que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece, isso aí não existe a menor sombra de dúvida. Então, né, aquela história de dizer, não, porque eu estou assim, assado, porque fulano, né, não deixou que eu fizesse aquilo, isso ou aquilo, porque fulano me prejudicou. Não, isso não existe. No fundo, somos nós sempre os responsáveis por tudo que nos acontece, né? Então, de fato, a maioria dos casos de loucura se deve ao desespero produzido pelos problemas que o homem não tem a coragem de suportar. Não, isso é demais para mim, eu não aguento, isso é muito forte, né? Gente, alguém aqui pode, em sã consciência, dizer que Deus, que é soberanamente justo e bom, né, que nos ama profundamente, apesar de tudo que a gente faz, iria nos dar um fardo mais pesado que a gente consegue carregar? Iria nos dar uma tarefa impossível de ser cumprida? É claro que não. Né? É claro que não. Se nós, que somos muito mais imperfeitos, não fazemos isso com aqueles que nós amamos, com os nossos filhos, como Deus faria conosco? Então, o que acontece é que tudo aquilo pelo que nós passamos nas nossas vidas é aquilo que nós precisamos passar. Que nós precisamos vivenciar para ir burilando os nossos espíritos, para ir saldando as nossas dívidas, né? Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. E vamos analisar essa expressão de Jesus, que brilhe a vossa luz. Nós somos o quê? Diamantes. Somos diamantes brutos. Um diamante já lapidadinho é lindo, né? Brilha muito, muito bonito. Mas nós somos diamantes, mas diamantes brutos. Estamos carregados, estamos cobertos com aquela ganga, né? Com tudo aquilo que não presta, que precisa ser retirado do diamante para que ele possa, após lapidado, brilhar intensamente. Nós estamos ainda naquela situação de diamantes brutos. E o que é essa ganga que nos impede de brilhar? As nossas imperfeições. As nossas iniquidades, tudo aquilo de errado que nós fizemos ao longo do tempo e que ainda hoje teimamos em fazer. No momento em que nós eliminarmos tudo isso, nós iremos fazer brilhar a nossa luz, ou seja, já seremos espíritos purificados, como Jesus nos recomendou ser, não é? Então, ora, se nós então encararmos as coisas deste mundo de uma maneira como o Espiritismo faz com que ele as encare, né? O homem receberá com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o teriam desesperado. Porque olha só, você analisa uma situação. Nossa, eu tenho um chefe insuportável. Que homem horrível. Né? É assédio moral o tempo todo. E grita, e reclama, e faz e acontece. E por mais que eu busque um novo emprego, não consigo. Por que será que eu não consigo? Porque eu preciso viver aquilo. Porque eu preciso daquela experiência. Porque eu preciso, com aquele trabalho, onde eu sou muitas vezes humilhado o tempo todo, e de onde eu não consigo sair, porque eu tenho uma família para cuidar, né? Não consigo outro emprego, como é que eu vou simplesmente mandar o meu chefe catar coquinho e perder o meu emprego e minha família passar fome? Naquela situação que eu estou vivendo, eu estou aprendendo o quê? A ser paciente, compreensivo, manso, humilde, né? O meu orgulho, muitas vezes, ele vai precisar, né, ser
enterrado, pisoteado por mim mesmo para que eu consiga continuar naquela posição. Uma posição de onde eu não posso sair. É como se fosse uma cadeia com as portas abertas, mas que eu não saio. E aquilo ali é o que nós precisamos, né? É o que nós precisamos. Se nós conseguimos aquele emprego, por que eu não consigo outro? Nós vamos conseguir no momento em que nós tivermos aprendido tudo que nós precisamos aprender naquela posição onde nós estamos. Naquele momento nós vamos conseguir um emprego, como que por mágica. Mas é uma lição que eu preciso aprender. A partir do momento em que eu aceito tranquilamente que tudo que me acontece, acontece porque eu preciso, porque eu necessito para burilar os meus espíritos, porque eu estou simplesmente acertando contas. A nossa dívida é enorme com a lei. A nossa dívida é enorme com a lei. A partir do momento que você aceita, porque eu estou agora acertando contas, pagando dívidas, para lá na frente respirar aliviado, você enfrenta com mais facilidade. Não é? Quem não gosta de pagar sua dívida e saber que lá na frente ninguém vai te cobrar? Ótimo! Ninguém gosta de acumular dívidas. Nós gostamos de quitar. Mesmo que para quitar aquela dívida a gente passe um maior perrengue, né? Deixe de fazer um montão de coisa que a gente gostaria de fazer, mas não, tem que pagar essa dívida. E essa dificuldade é justamente essa dificuldade de pagar qualquer dívida. Mas nós temos que pensar que a compensação por se ver lá na frente livre de dívidas é muito grande, né? Então, muitas vezes, qualquer dificuldade que eu vivencio hoje vale muito mais quando eu chegar lá na frente e me ver livre, né? E sem essas dívidas, né? Então, isso é muito importante quando nós olhamos dessa maneira. Fica evidente que essa forma de encarar a vida coloca o homem acima das dificuldades e o preserva de abalos à razão, os quais, se não fosse isso, o perturbariam fortemente, né? Porque aí você começa com aquilo, meu Deus, por que tudo acontece comigo? Por que Deus não me ama? Por que Deus esqueceu de mim? Por que eu sou a pessoa mais infeliz do mundo? Será? Será mesmo? Né? A gente tende a dizer que é a pessoa mais infeliz do mundo porque a gente só olha para o nosso umbigo. Existem pessoas vivenciando situações extremamente mais difíceis que as nossas e que estão aí com um sorriso de orelha a orelha, agradecidas por estarem vivas, né? E nós muitas vezes temos muito mais e só sabemos reclamar. Esquecemos de agradecer pelo que temos e só lamentamos aquilo que não temos. Eu sempre digo que de manhã, quando a gente acorda, se nós começarmos a falar obrigada a Deus por mais um dia de vida, obrigada porque eu posso ver, porque eu posso ouvir, porque eu posso sentir o cheirinho do café vindo da cozinha, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça, uma cama confortável e limpa onde eu dormi e descansei. Obrigada porque eu sozinho vou levantar, vou até o banheiro fazer a minha higiene e depois vou sozinho caminhando até a cozinha tomar meu café. E depois vou para o meu trabalho, o trabalho que me dá o sustento digno, né? Gente, quanta coisa para agradecer. Se nós começarmos a agradecer por tanto que nós temos, pelo ar que respira, gente, tem pessoas que não conseguem respirar sozinhas, precisam de aparelhos para respirar. E nós todos aqui estamos respirando naturalmente, não é? Nós temos muito, muito a agradecer. Infinitamente mais coisas a agradecer do que a pedir. Mas a gente nunca agradece pelo que tem, a gente só pede o que não tem, né? Esse é o nosso problema, né? Nós precisamos mudar o nosso foco, precisamos mudar a nossa maneira de ver o mundo, né? O mesmo ocorre na questão, né? A gente está falando da loucura. Quando você tem essa aceitação, você realmente não fica desequilibrado, você aceita. O mesmo ocorre com relação ao suicídio, né? Excetuando os casos em que o suicídio ocorre por embriaguez, por loucura, as quais se pode chamar de inconsciente, né? É incontestável que ele sempre tem como causa o quê? O descontentamento. É ou não é?
O suicida desiste da vida por quê? Ele está insatisfeito com alguma coisa. Ele está insatisfeito com a vida que está levando. Ele está insatisfeito com aquilo que Deus programou para ele. Ele é rebelde, né? É o espírito rebelde. Ele não aceita isso, não. Se é isso que tem para mim, eu não quero. Prefiro morrer do que enfrentar isso aí. Né? Então é justamente esse desconhecimento do porquê da vida, de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, que leva as pessoas a pensar que, interrompendo, destruindo o invólucro físico, elas irão se libertar das suas dores, dos seus sofrimentos. Mas isso é uma tolice, isso é o maior engano, o maior logro que um suicida pode ter na vida, porque a morte não existe. O que existe é a destruição do corpo físico, mas o corpo físico destrói e fica para lá como uma roupa velha que não serve mais. Agora, a nossa individualidade, a nossa consciência de nós mesmos, o nosso ser individual, o nosso espírito, esse não morre nunca. Não morre nunca. É como você que está vestido, se você deixar de estar usando a roupa, você continua sendo você mesmo. Não é a roupa que faz você existir ou não existir, é você. E é exatamente isso que ocorre conosco. A morte não existe. Destruir o corpo de carne não nos leva a lugar algum, porque eu continuo existindo. E é esse entendimento que o suicida não tem, porque justamente ele acredita que a destruição da matéria irá destruí-lo totalmente, né? Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia, né? E que melhores serão os dias que virão, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum fim enxerga para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade? Será algo, não é nada mais do que, muito menos até do que um dia. Gente, olha só, alguém pode imaginar assim, a eternidade? Quando eu digo, a Terra foi criada há 4 bilhões de anos. Aí não foi há 4 bilhões e meio. Não, foi há 5. Não, foi há 3.800. Que diferença faz? A gente não tem noção do que são 4 bilhões de anos, né? É uma coisa difícil de você imaginar. Então, quando você pega 4 bilhões de anos e compara a um ano, o que é isso? Nada. E se nós somos espíritos imortais, né? Temos a eternidade pela frente. E o que são esses 60, 80, 100 anos de uma existência na matéria em comparação com a eternidade? Não é o mesmo que um em relação aos bilhões de anos, né? E se você pega nesses 100 anos, né, de uma existência na matéria, o período em que você está passando por uma determinada dificuldade, ainda é menos, né? Então você tem a eternidade, que é uma praia cheia de areia. Cada existência você compara a 1 grão de areia. E os sofrimentos eventuais que você passe nessa existência seria o quê? Um fragmento de 1 grão de areia. E aí? Por que dizer que eu não aguento? Não é? Se eu sei que eu tenho milhões de outros grãos de areia para viver, e que eu sei que depende do que eu fizer agora, o meu futuro mais feliz. Chico dizia, né? O que eu já fiz no passado já está feito, não posso alterar. Mas eu posso mudar o meu presente e fazer para mim um novo futuro. Não é? Se as coisas não estão muito bem hoje, é porque eu lá atrás fiz alguma coisa que não era boa. Então, para que lá na frente eu não continue a vivenciar situações menos felizes, eu tenho que fazer coisas boas agora. Tentar, né, me transformar. Identificar os meus vícios e as minhas más tendências, aquelas coisas que eu ainda teimo em fazer, né? Sou fofoqueira, adoro uma fofoca, né? Adoro falar mal da vida alheia, né? Sou invejoso, ciumento, orgulhoso, arrogante. Caramba, tudo isso é horrível. São como âncoras
que nos mantém presos ao chão da imperfeição, ao atraso espiritual. Se eu desejo ascender aos páramos celestiais e chegar à posição de espírito puro, eu tenho que largar para trás essas bolas de ferro que me mantêm na retaguarda da evolução, né? A nossa dificuldade está em largar das bolas de ferro, das âncoras, em nos desapegar dos nossos vícios, né? Aí as pessoas falam assim, não, eu tenho meu orgulho. Gente, o que há de bonito nisso? Eu tenho meu orgulho. O que o orgulho te leva? Para onde te leva o orgulho? O orgulho te leva a permanecer mais tempo atrelado ao atraso espiritual, não é? O orgulho e a vaidade, chagas enormes da humanidade. A humildade, né? Uma qualidade maravilhosa, uma virtude maravilhosa que nos auxilia a viver de maneira mais de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, nosso guia modelo, exemplo de humildade, né? E quem maior que Jesus? Ninguém. E ele era humilde, né? Como alguém que se acha orgulhoso pode se achar melhor que alguém que é humilde, né? Lembrando que humildade não significa pobreza, tá? Porque você tem pessoas pobres, extremamente orgulhosas, e pessoas muito ricas, humildes. A humildade é um estado de espírito, é você se sentir uma pessoa feliz e tranquila, serena, você não se considerar melhor que ninguém. Você é apenas uma pessoa simples, né? Os que são verdadeiramente humildes nem sabem que são. Existem aqueles que dizem, não, mas isso porque eu sou uma pessoa muito humilde. Já não é. Porque se fosse, não estava falando, né? Não estava dizendo que é humilde. Você não precisa falar que é humilde, todo mundo nota. Você não precisa dizer que eu sou uma pessoa muito honesta, todo mundo está vendo, né? Então, as nossas virtudes, elas saltam aos olhos de quem nos observa, assim como os nossos defeitos também, né? E nós sabemos muito bem quem nós somos, né? Nós temos que trabalhar, né, para domar as nossas más tendências. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? É porque ele vem no centro toda semana, não falta? Não. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita. Ele se transforma. A doutrina nos mostra que nós não podemos viver, né, sem pensar no dia de amanhã. Nós não podemos viver de maneira inconsequente, semeando qualquer coisa, porque nós sabemos que lá na frente eu vou colher aquilo que eu plantei. Imagina ter que colher cactos, né? Com as mãos limpas. Que dificuldade. Melhor colher margarida, né? Então, nós precisamos nos transformar, né? Nós precisamos nos modificar. Nós precisamos estar verdadeiramente atentos àquilo que estamos semeando hoje, porque é exatamente isso que nós vamos colher amanhã, né? Então, vamos lá. Aquele que não acredita na eternidade, acha o quê? Acha que com a vida tudo se acaba, né? Se problemas e aflições o perturbam, ele só vê na morte a solução para a sua infelicidade. Olha, eu acredito só aqui, no aqui e agora, na matéria, né? Para mim só existe isso aqui. Então, se eu penso dessa maneira materialista, é óbvio que eu vou achar que se eu eliminar o meu corpo, está tudo resolvido, não tem problema nenhum. Vou virar fumacinha, vou virar pó, vou desaparecer na noite dos tempos. Essa ideia materialista é um estímulo ao quê? Ao suicídio, claro. Você não quer alguma coisa. Então, se eu destruir esse copo aqui, está tudo resolvido na minha vida. Eu vou ficar com esse copo aqui. Óbvio que eu vou destruir. Mas se eu sei que não adianta destruir esse copo, que a coisa vai continuar me atormentando e vai ficar pior, né? Eu costumo dizer que o suicida é alguém que pula da frigideira diretamente no fogo. Muito pior, né? A situação de dor e sofrimento e angústia do suicida, ela é multiplicada com o ato infeliz que ele faz, né? Então, nada esperando do futuro
Ele, o materialista, acha muito natural, muito lógico mesmo, acabar pelo suicídio com as suas misérias. Quem já leu o livro Memórias de um Suicida, né? É uma psicografia da Ivone, do Amaral Pereira, é um livro maravilhoso, é um clássico da literatura espírita. Algumas pessoas têm medo do livro, sabe? Não sei por quê. Não, eu sei. As pessoas têm medo do livro, não conseguem passar da primeira página, né? Da primeira parte, assim, onde fala justamente o martírio, né? Dos suicidas. As pessoas dizem, Deus me livre. Eu não li esse livro. De noite, então, nem pensar. Tranco ele na gaveta quando dá problema, né? Mas não, o livro é lindíssimo. O livro é absolutamente lindo, muito lindo. E nos mostra claramente a enormidade do amor de Deus por nós, apesar de todas as besteiras que a gente faz, né? E mostra também muito o arrependimento dos nossos irmãos que desistiram da vida pela porta enganosa do suicídio, ao perceberem o quanto eles estavam enganados. E o quanto foi lamentável eles terem desperdiçado a nossa encarnação, que é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Alguém já pensou, né? Quando você faz uma coisa que não é muito boa, de repente você brigou com uma amiga sua, aquela amiga da vida inteira. Aí você brigou, ela foi para a casa dela, você foi para a sua, e você fica, puxa vida, queria tanto não ter brigado com a Maria, gosto tanto dela. Queria tanto que esse dia não tivesse acontecido, queria tanto corrigir. Gente, a reencarnação é a oportunidade da correção. Olha que coisa maravilhosa. Poder corrigir as besteiras que você fez. Não ter que ficar se arrependendo, lamentando por ter cometido um erro e não ter chance de corrigir, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos dá de acertar as coisas, de corrigir, né? E é muito bom isso, muito bom saber que nós não estamos irremediavelmente condenados pelos erros cometidos, nós podemos corrigi-los, né? Podemos resolver, isso é muito bom. E a encarnação é justamente esta oportunidade bendita, né? Esta oportunidade bendita que Deus nos dá. E olha, a fila está muito grande, Se lá atrás, né? Lá pelo início do século XX, os espíritos já diziam que tinha 4 na fila para um conseguir encarnar. Naquela época que o pessoal tinha uma filharada, né? Cada família tinha 5, 6, 10 filhos. Hoje, que mal se tem um, a fila está muito pior, né? Então, nós que estamos aqui somos felizes, porque conseguimos a nossa vaga, né? Então, vamos aproveitar a nossa vaga, né? Vamos aproveitar esse momento. Ah, ia para lá que eu tenho que apontar, né? Pronto. Bom, os incrédulos, né? A incredulidade, aliás, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, como eu falei, os maiores excitantes ao suicídio, né? Ocasionam a covardia moral. A covardia moral, né? Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não resta senão se matar? Se a ciência se esforça... Esse negócio de vida após a vida, isso é mentira, isso é balelo, né? O que existe é a matéria aqui... Já quando eu corto um cadáver, eu não vejo sair o espírito pelo corte que eu faço, né? Essa ideia dos materialistas, mas hoje, graças a Deus, está mudando. A medicina hoje já reconhece o lado espiritual. Já existem escolas de medicina onde se estuda o lado espiritual. E o Dr. Paulo César Frutuoso, né? Cirurgião oncológico, médico, espírita, ele muito está contribuindo para isso, né? Quem tiver oportunidade, quem ainda não leu, tiver oportunidade de ler A Face Oculta da Medicina, que é o primeiro livro dele, fabuloso, vai entender muito bem do que eu estou falando, né? Então é muito interessante isso, né? O que poderiam lhes dizer, né, os homens de ciência para desviar as pessoas dessa ideia? Que compensação podem oferecer? Que esperança podem dar? Nenhuma, a não ser o nada, né? Você vai destruir a sua vida, vai virar fumacinha. Logo,
Se o nada é o único remédio, a única perspectiva, melhor buscar esse nada imediatamente para sofrer por menos tempo, né? Para sofrer por menos tempo. Eu estava lendo ontem um artigo dizendo que o Canadá, né, que autoriza, né, a eutanásia, né, o suicídio assistido, aquela coisa toda, tem um número absurdo de pessoas que estão optando pelo suicídio assistido. As pessoas que estão desistindo de viver pelo simples fato de acreditar que estou sofrendo aqui, ainda cheguei mais uns 30 anos, mas como eu estou nessa cadeira de roda, não quero ficar em cadeira de roda não, então eu vou, com meus 35 anos, eu vou fazer um suicídio assistido, porque eu não quero passar mais 30 anos numa cadeira de roda. Olha isso, gente. Olha que visão extremamente materialista, que visão equivocada, né? Dessa pessoa que pensa que a vida é só isso aqui, né? Que não existe nada após a nossa permanência na matéria. E o Canadá está com um problema seríssimo com relação a isso, e eles não enxergam. Né? Opa. Até que horas que eu tenho? Nem sei, ela tá... Até? Já passei? Tá. Okay. A propagação das doutrinas materialistas é o quê? É o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que propagam semelhante doutrina assumem tremenda responsabilidade diante da lei divina. Né? Olha isso. Olha o materialista aí. Ele pensa que quando ele propaga as suas ideias, né? Depois da morte não tem nada, morreu, virou pó. Se eu estou com problema, eu vou... se eu me suicidar, está tudo resolvido, né? Ele adquire um débito não apenas com ele mesmo, com relação a ele mesmo, mas com relação a todas as pessoas que, ouvindo o que ele disse, vão fazer o mesmo. Vamos pensar, mais uma vez, voltando ao livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, que é o autor verdadeiro desse livro, né? O escritor português de Amor de Perdição, esqueci outro nome, né? Mas os livros que ele escrevia, Camilo Castelo Branco, que nesse livro ele assume o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, mas é o escritor português suicida Camilo Castelo Branco, né? Que escreve e conta tudo o que aconteceu com ele depois. Os livros que Camilo Castelo Branco escreveu, as heroínas, quando, meu amor impossível, eu amo Joãozinho, mas minha família não quer que eu case com Joãozinho, porque Joãozinho é pobre, eu sou rica, né? Vou me matar. Ou vou me matar junto com o Joãozinho, que aí nós dois vamos ser felizes para sempre na eternidade. Ele, nos livros dele, ele estimulava o suicídio. Todas as vezes que os heróis, as heroínas das histórias não conseguiam aquilo que eles queriam, a solução que ele dava era o suicídio. Quantas pessoas, quantas jovens, lendo esses livros, não optaram por essa solução, essa saída enganosa? Olha o que ele adquiriu de débito com a lei. E quando ele chega do outro lado da vida, ele lembra disso. Ele lamenta profundamente, ele se arrepende profundamente do que ele fez. Gente, eu acho que um dos sentimentos mais terríveis é o arrependimento. Né? Você se arrepender por alguma coisa que você fez e que você, de repente, não tem como resolver, é terrível. Né? Você imagina uma coisa dessa. Imagina. Que dor. Ele já se arrependia por ter se suicidado. E se arrependia mais ainda porque os seus livros levaram muitos jovens a se suicidar também. Né? E aí que coisa maravilhosa quando você escreve um livro, o pessoal fala, um livro de autoajuda. Gente, mas um livro de autoajuda é muito bom. Imagina você pegar um livro, você ler uma página boa, edificante, que te coloca para cima, que te dá esperança. As pessoas falam que livros de autoajuda são piegas, eu não acho, eu gosto. Né? São maravilhosos. É alguém que, ao invés de dizer para você, olha, tu tá ferrado mesmo, não tem jeito, entendeu? Melhor você se matar porque abrevia. O cara diz, não, tenha fé, acredite, amanhã vai ser um dia melhor. Isso vai passar, tudo passa.
Lembra que Maria de Nazaré disse para Chico? Chico está passando por um problema, um dos milhares de problemas que Chico passou na vida. Ele pede a Emmanuel que fale com Maria de Nazaré e peça a ela uma palavra de apoio, de conforto. E aí, Emmanuel aparece depois para ele, Chico, e aí? Falou com ela? Falei. E o que ela disse? Tá, aí pega esse papel para escrever. Maria mandou dizer que isso também passará. Aí Chico, tá bom. Ah, e aí? Ué, isso também passará. Mas só isso? Isso também passará. E não é, gente. Tudo passa. Tudo passa. Quem aqui já não viveu momentos difíceis, desafiadores, que achou que nunca fossem passar, mas que passaram? Não é? Então, quando a gente pensa, olha para trás e vê tudo que a gente já passou, né? E que está aí, firme e forte, isso também passará. Claro que passará. E aí a gente tem que lembrar das nossas crenças, né? Eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus me ama, que nada acontece sem que Deus permita. Vamos lá para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, Ele sabe muito mais que eu, porque eu não sou a inteligência suprema. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, tudo acontece porque Ele permitiu. Então, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus me ama, se Ele é a causa primária de todas as coisas, né? Se Ele é a inteligência suprema, tudo que está acontecendo está certo. Não é não? Isso não é uma conclusão lógica? Se eu acredito em Deus, eu tenho que acreditar que tudo que está me acontecendo está certo. Eu posso não entender. Eu posso não entender. Mas aquilo ali é o que mais me convém. E muitas vezes, quando a gente passa por aquilo, a gente diz, olha, eu não sei por que é, mas alguma razão tem. Lá na frente, a gente vai descobrir que aquilo era o melhor que tinha acontecido conosco. Era o melhor que tinha acontecido conosco. Muitas vezes a gente chega a essa conclusão. E se nós não chegarmos a essa conclusão, ainda nessa vida, quando a gente voltar para casa, né? Porque a gente está só de passagem aqui, né? Quando a gente voltar para casa lá no plano espiritual, a gente vai saber por que a gente vivenciou tudo aquilo, né? Aí a gente vai lembrar naquela história, né? Se às vezes tem aquele parente difícil, socorro, né? Aquele filho problema que por mais que você fale, oriente, ele está sempre te dando problema, mas você continua ali, não desiste e tal, aquela coisa toda. Aí você, quando volta para o plano espiritual, você, e aí, como é que foi lá? Conseguiu resolver aquela tua pendência com fulano? Com aquele... Quem? Aquele que é teu filho. Ah, é mesmo? É aquele que você na vida passada desvirtuou, ensinou a ser batedor de carteira, aquele que roubava para te dar o dinheiro, que você explorava ele. E aí? Voltou agora como teu filho, aquele filho problema que por mais que você tente colocá-lo no caminho certo, ele desvia. Ele faz uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali, só te dá dor de cabeça. E aí, conseguiu? Aí você entende, né? Aí você entende por quê aquele filho nasceu na sua casa. É? Gente, ninguém é inocente. A dor não erra de endereço. Injustiças existem, mas injustiçados não. É? Ninguém é injustiçado. Ninguém é injustiçado. Imagina uma pessoa que numa vida anterior cometeu um crime, matou alguém e conseguiu se safar. Não foi pego, e ainda um outro pobre coitado pagou por ele. E ele ficou lá numa boa, e o outro pagando por ele o crime na cadeia. Né? Você escapa da lei dos homens, mas de Deus, da lei de Deus você não escapa. E aí, reencarna. Reencarna, uma pessoa correta, honesta. E um dia, alguém, pimba, desaparece. Alguém desaparece e tudo indica que foi você. Você foi o último a estar com ele. E o cara sumiu. Você, então, é preso, julgado, condenado. Passa 20 anos na cadeia dizendo que é inocente, que não fez nada, mas você foi condenado. Está lá preso, ninguém acredita em você. 20 anos depois, quando você cumpriu a sua pena, aquele que disseram que você matou, aparece Vivinho da Silva. E aí? Injustiça?
Injustiça dos homens. Mas e você, foi injustiçado? Não. Você pagou agora aquilo que lá atrás você não pagou. Que outro pagou por você. Agora você pagou. Então, gente, não existe nada errado. Tudo está certo. Somos nós que não entendemos os desígnios de Deus. Mas está tudo absolutamente certo. Tudo. E quanto mais nós nos convencemos de que tudo está certo, mais a gente tem facilidade de aceitar, com paciência e resignação e serenidade, os desafios que a vida coloca para a gente. Né? A gente precisa ter esta convicção de que tudo está certo. Né? E aí, a gente fala, né? Com o Espiritismo, torna-se impossível a dúvida e a vida muda de aspecto. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, ou seja, somos espíritos imortais, mas em condições muito diversas. Né? A cada um será dado segundo suas obras. Né? Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em suicídio. Daí, em suma, a coragem moral que deve animar os espíritas. Nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E nós entendemos, nós sabemos que se eu estou passando uma dificuldade agora, eu estou apenas colhendo aquilo que eu plantei. E que se eu passar por isso sem ranger de dentes, né? Jesus falou, haverá pranto e ranger de dentes. O pranto é normal, né, gente? Está passando mal perrengue, você chorar, ficar triste, isso é normal. O ranger de dentes é quando você fica maldizendo. Ai, por que isso aconteceu comigo? Porque eu não merecia. Isso é o ranger de dentes. Prantear pelas nossas dificuldades é normalíssimo, todo mundo. O ranger de dentes, que é o inconformismo, a desesperação, a revolta, isso aqui não é bom. Porque quando você fica rangendo dente, você não está aproveitando a lição. Quando você está só pranteando, você, Senhor, perdoe-me porque eu pequei. Eu estou passando por isso é porque eu fiz alguma coisa. Aí tá bem, você está passando bem. Mas quando você diz, eu não mereço isso, o que eu fiz para acontecer comigo uma coisa dessa? Aí você ainda não entendeu, né? Sua ficha ainda não caiu. Obviamente que já que você não aprendeu a lição, você vai ter que vivenciá-la outra vez, né? Até que você tenha aprendido, né? O Espiritismo ainda produz, sob esse mesmo aspecto, outro resultado igualmente positivo, né? E talvez mais decisivo. Ele nos apresenta o quê? Os próprios suicidas, dando seu depoimento. Né? Quem já leu esse livro aqui? Duvido, né? O Céu e o Inferno. Quem já leu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Umas 10 pessoas mais ou menos aí, numa plateia, né? Olha, gente, é codificação espírita, o Pentateuco. Temos que ler pelo menos o Pentateuco, né? Esse livro é muito interessante, sobretudo a segunda parte. A segunda parte são depoimentos dos espíritos, né? Depoimentos que Kardec foi coletando lá na Sociedade Espírita de Paris. Ele evocava os espíritos e perguntava, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida aí? Então ele evocava espíritos de pessoas que tinham sido muito boas, né? Os espíritos felizes, que diziam como estavam, dos espíritos criminosos, né? Dos espíritos, assim, aquelas pessoas bem endurecidas, de assassinos, de suicidas. Existe uma parte que ele toma depoimento de vários espíritos suicidas. E que eles contam o que eles estão passando. Né? Então, o Espiritismo nos traz o quê? Aquela coisa que a pessoa fala assim, ninguém nunca voltou para contar. Voltou sim, o dia inteiro estão aí. Né? O dia inteiro nas casas espíritas tem reunião mediúnica que eles estão sempre nos contando as coisas. Sempre nos contando. Né? Então, o que acontece no Espiritismo? Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada em que se encontram. E a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. O que é que o suicida faz? Ele se revolta contra Deus. Não é isso? Não, isso eu não quero. Eu costumo dizer o seguinte,
É como se nós tivéssemos que ir para São Paulo. Aí Deus nos dá um carro zero, novinho, maravilhoso, e diz, ó, vai para São Paulo, nesse carro. Mas eu não quero ir para São Paulo. Aí o que eu faço? Jogo o carro ribanceira abaixo. Crente. E porque eu destruí o carro, eu não vou ter que ir para São Paulo. Aí, você vai para São Paulo. Só que agora você não vai mais nesse carrinho novinho, não. Você vai ter que tirar ele da ribanceira, puxar ele para a escada de novo, fazer com que ele pegue outra vez, para você ir no carro todo arrebentado para São Paulo. Ou vai a pé, né? Mas que você vai para São Paulo, vai. Ah, você vai. Não é? Não é uma tolice a gente querer lutar contra o óbvio? Não adianta. Aquilo que eu não quero fazer hoje, eu vou fazer. Posso não fazer hoje, vou fazer amanhã, depois, mas que eu vou fazer, eu vou. Porque aquilo é o que eu preciso fazer, é a colheita, tá? É a reação da ação que eu fiz. Na hora de plantar qualquer coisa, eu plantei, né? Ah, plantei à vontade, saí jogando as sementes para tudo quanto foi lá. Agora, na hora de colher, eu quero correr? Não plantei. Não fiz o que eu quis. Não falei o que eu queria falar. Não é? Agora temos que aceitar as consequências, né? E não adianta não querer, não tem como. Não existe na vida do espírito o fugir da prisão. O que acontece com aquele condenado que foge da prisão? Quando ele é recapturado, meu filho, a situação dele fica muito pior. A situação fica muito pior. E aí o que acontece? É melhor ir para São Paulo de carro zero ou de carro todo arrebentado ou ir a pé? Ah, eu prefiro ir de carro zero. Se eu tenho que ir, que eu vá nesse carro zero. Porque depois, como é que vai ser? Né? Em que condições nós vamos ser colocados na estrada para seguir para São Paulo? Né? Então, nós temos que pensar nisso. Né? Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, apesar de serem temporários e não eternos, são tão terríveis que fazem refletir a todos aqueles que, porventura, pensem em deixar a vida antes do tempo estabelecido por Deus. É o que eu falei, né? O suicida, ele pula literalmente da frigideira direto no fogo. Né? O espírita tem, assim, vários motivos contra a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que ele sabe será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tenha sido na Terra, né? Quanto mais resignado eu for diante das vicissitudes da vida, mais feliz será a minha próxima existência, né? A certeza de que, abreviando seus dias, ele chega precisamente a um resultado totalmente oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para cair num mal ainda pior, mais longo e muito mais terrível. Que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu. Ah, eu não quero vir aqui não. Deixa eu morrer, que eu vou chegar lá no céu, ficar lá naquele lugar maravilhoso, né? Vou chegar no céu rapidinho, porque sou uma pessoa boa, então eu vou me matar logo, porque eu chego logo no céu, não quero mais continuar nesse mundo. Que ilusão, né? No Céu e Inferno, tem o relato de uma mãe que perde o filho, inconformada com a perda de seu filho, ela se mata. Achando que como meu filho morreu, eu vou me matar também para ficar junto dele. Tudo que não acontece, né, gente? Tudo que não acontece. Né? E é muito triste você ver o relato desses espíritos que realmente o que eles conseguiram foi tudo que eles não queriam, né? E o sofrimento pelo qual eles passam, né? O espírita sabe que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna os que foram objeto de suas afeições e aos quais espera encontrar após a morte. Que é contrário aos seus próprios interesses o suicídio, que só lhe trará decepções. Nós sabemos disso. Nada vai se resolver pela porta enganosa do suicídio, muito pelo contrário. O suicídio não resolve nada. O suicídio só complica a nossa vida, só nos torna ainda muito mais infelizes do que porventura estejamos sendo hoje. Né? Em qualquer situação que estejamos vivendo, seja ela qual for, o melhor é viver. O
O melhor é sempre, sempre viver, né? Assim sendo, já é considerável o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, impedidos de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixarão de haver suicídios conscientes. Vocês lembram daquela história de Kardec, que recebeu um exemplar do Livro dos Espíritos, todo encadernado, maravilhoso, né? É o seguinte, um homem ia se jogar de uma ponte, lá, eu acho que era em Paris. Quando ele fez assim, para se debruçar, para se jogar, ele sentiu uma coisa aqui por baixo. Ele pegou, era um exemplar do Livro dos Espíritos, né? E aí ele pegou o livro e começou a ler, né? Começou a ler e não se suicidou, né? Aí ele manda esse livro, ele encaderna, manda esse livro para Kardec. Quando aquele primeiro homem, né, ia se suicidar e achou o livro, ele escreveu assim: este livro salvou a minha vida. Escreveu no frontispício do livro. O segundo que pegou e que depois encadernou e mandou para Kardec, ele acrescentou: e a minha também. E mandaram para Kardec. Kardec, nesse momento, estava meio desanimado, né? Porque muitas pessoas falando mal dele, muitas perseguições ao espiritismo, aquela coisa toda. E aí chega Mélie com um pacote, com um embrulho, ele abre. Era um exemplar lindamente encadernado do Livro dos Espíritos, com essa escrita, né, no frontispício: este livro salvou a minha vida e a minha também, né? Então, o conhecimento espírita é como que um antídoto, né, às ideias suicidas, né? E aí, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com aqueles resultados que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica materialista conduz ao suicídio, a doutrina espírita o evita, né? A doutrina espírita, com a certeza de que a morte não existe, somos espíritos imortais, que chegaremos todos à plenitude de sermos um dia espíritos puros, ministros de Deus. Isso nos dá força para continuar lutando, não importa as dificuldades pelas quais estejamos passando. Então, volto a dizer, não importa o que estejamos passando, não importa quão desafiadores sejam os momentos que estejamos vivendo nesse momento. O melhor é sempre viver. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.